Olá, olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês a leitura de um livro muito conhecido e que eu tenho que admitir que eu nunca li. E eu fiquei apaixonada. É um livro para criança, é um livro... Eu não conheço exatamente a história do autor, e eu também não me preocupo com isso, mas as poucas informações que me chegaram é que a vida do autor, de um modo geral, não o faria escrever um livro desse. Mas escreveu. E eu acho que dá para entender bem por que ele escreveu. Eu estou falando do Pequeno Príncipe. Deixa eu ver se eu consigo falar. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. Se não for isso, é qualquer coisa parecida. E eu comprei, tinham 2 livros, esse tem as gravuras originais, porque tem uma outra versão que não tem as gravuras, os desenhos originais. E o livro é muito interessante porque começa com Antônio, criança, 6 anos, e ele lê uma historinha em que a cobra engole um animal e dorme o tempo todo da digestão. E ele, como criança, ele desenhou uma cobra que tinha comido um animal e mostrou para todo mundo, que foi aqui. Só que quando ele mostrava para os adultos, e isso é importante, quando ele mostrava, ele aos 6 anos, quando mostrou para os adultos esse desenho e perguntou: "Vocês sentem medo?" As pessoas disseram: "Medo de quê? De um chapéu?" Ele ficou muito triste. Ele falou: "Não, isso não é um chapéu, isso é uma cobra que engoliu um elefante." E todo mundo riu. Então ele desenhou de novo a cobra por dentro, dando para ver o elefante lá dentro, que ela está digerindo o elefante. E as pessoas falaram para ele: o guri, desiste, o teu futuro não é o desenho. Vai estudar geografia, vai estudar matemática, vai estudar outras coisas. Mas ele conta que ele sempre carregou com ele o desenho, que ele chama de desenho número 1 e o desenho número 2. E que toda vez que ele encontrava ele já adulto, né? Toda vez que ele encontrava um adulto inteligente, uma pessoa, ele mostrava o desenho número 1. E quando a pessoa dizia, mas ele falava, mostrava o desenho, e a pessoa dizia: "É um chapéu." Ele: "Tá." E mudava de assunto, porque ele dizia assim: "Essa pessoa não é inteligente." Ela não conseguiu, ela não é inteligente. E mudava e começava a falar de assuntos de gente grande que ele achava menos importante do que a percepção de que ali era uma cobra que tinha engolido um animal. Por que isso é tão importante, essa experiência pessoal dele? Porque ele era aviador e ele realmente cai um tempo, o avião dele cai, da pane, e ele fica uma semana, isso é real, ele fica uma semana no deserto, na África. E aí é nesse deserto, nessa semana em que ele está ali tentando consertar o motor, que ele tem alucinação. Se ele diz que isso aconteceu de verdade, teve uma alucinação, ou ele teve tempo suficiente de pensar nisso aqui. Eu acho mais provável que ele tenha pensado, porque naqueles dias ali que ele estava no deserto e ele sabia que muito dificilmente ele ia conseguir consertar, estava sem água, sem comida, sem nada,
Então, ele pensava o tempo todo que ele ia morrer ali. Então, eu acho que nesse tempo, ele teve tempo para pensar nessa história, que tem um enfoque maravilhoso, né? Esse menininho que mora no planeta 326, se eu não me engano, um planeta minúsculo, ele percorre vários planetas, e em cada planeta ele conhece uma pessoa, cada pessoa ele tem uma experiência, e cada experiência que ele tem, ele vai notando como as pessoas grandes, os adultos, são estranhos, depois eles são muito estranhos, são estranhos demais, são extraordinariamente estranhos, e cada uma com uma característica muito peculiar, né? E ele, esse menino, que para mim é ele aos 6 anos de idade, não tem nada de místico, de extraordinário para quem tentar ler o livro assim. Para mim, essa criança é ele. É ele conversando com ele naquele tempo que ele teve ali diante da morte. Ele sabia que ele ia morrer. Então, qual é a grande conversa, qual é o grande aprendizado, o que esse menino, com contato com vários tipos de pessoas, de adultos, e de animais, e de flores, o que esse menino descobre? O tempo inteiro ele aponta para a gente que as pessoas adultas não dão valor àquilo que é de fato importante. As pessoas se perdem nas suas vaidades, as pessoas se perdem nos seus orgulhos, na questão do poder. E cada coisa vai sendo conversada de uma maneira muito simples, e o menino acaba... Será que ele não está vendo que essa autoridade toda não adianta para nada? O cara que está lá fazendo contas e contas, para que tantas contas? O cara que se apresenta como dono de todas as estrelas, tá, tudo bem, você é o dono das estrelas, legal, bacana. Mas o que você faz com as estrelas? Nada. Eu só tenho. Sim, mas e daí? Fica sempre, sabe, aquela coisa... O adulto vive em função de coisas que não são realmente importantes, não tem valor. É isso que o Antônio, pequenininho, mocinho, 6 aninhos, ele se depara. Porque o importante era ver naquele chapéu que era uma cobra que comeu um elefante. Isso era importante, ninguém viu. Então, eu fiz aqui algumas... Ele mostra, por exemplo, a inutilidade do consumismo, do poder, da autoridade, da vaidade, do orgulho. Ele vai desmascarando cada uma das personalidades, não desmascarando no sentido de desfazer, mas ele vai desmascarando para ele que não é aquilo que ele quer para ele. Não, isso aí não é legal. E o que ele percebe é que as coisas mais simples... Eu destaquei aqui um pequeno textozinho que fala, resume tudo. O Pequeno Príncipe diz para ele, né, pro aviador: os homens do teu planeta cultivam 5.000 rosas num mesmo jardim e não encontram o que procuram. É verdade, respondi. E, no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa só rosa ou num pouco d'água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou: mas os olhos são cegos. É preciso ver com o coração. E a ênfase do menininho, do Antônio, criança, o que ele está resgatando ali naquele período dele no deserto, consertando o avião, depois de toda a vida luxuosa, toda a vida de
luxúria, de prazeres e de viagens que ele teve, ele falou, caramba, agora aqui no deserto eu estou vendo que o que importa não são essas coisas, é a simplicidade que você pode encontrar numa flor, num copo d'água, que ele estava desesperado por água, que você pode encontrar, e a ênfase é essa, e eu vou fazer um destacando no texto para ler essa passagenzinha. A coisa mais importante é a amizade. É a coisa mais importante. Ainda, e o texto frisa, toda a história frisa isso, ainda que essa amizade esteja longe, ainda que você não veja, mas você lembra, você sabe aquele tipo de pessoa que a gente fica anos sem ver e quando vê parece que viu ontem? É dessa amizade que ele está falando. É isso que tem valor. O resto é tudo efêmero. Ele aprende o significado da palavra efêmero com uma das pessoas que conversa com ele, que mostra para ele que a flor que ele gostava era efêmera, não tinha valor nenhum. Depois ele descobre que a coisa mais importante era a flor, por causa do relacionamento que ele tinha com a flor, o carinho que ele tinha com a flor. Daí aquela frase que, tirada do contexto, todo mundo cita, e tirada do contexto fica muito perde todo o sentido, fica muito... Perdi a palavra agora. Que é aquilo, tu és responsável por aqueles que tu cativas. Você vai carregar essas pessoas a vida inteira. E as pessoas que te cativam vão carregar você a vida inteira, ainda que distantes no tempo, no espaço. Esse é o centro, aquilo que a gente cativa, aquilo que a gente carrega, as emoções, a vida. Porque a pessoa que comentou comigo que o autor, que é um avioneiro, que é um piloto de avião, não tem nada a ver com a vida dele. Não, tem tudo a ver. Porque se o cara vivia no luxo, vivia na luxúria, se o cara vivia em festas e não sei o que e tal, ali naquele momento que ele ficou uma semana no deserto, que ele pensava que não ia sair dali, é que ele pôde ver o real sentido da vida. O que importava para ele ali era um copo d'água. Não era um vinho, não era uma champanhe, não era aquelas mulheres, não. As coisas mais simples. É isso que o Pequeno Príncipe, que para mim é ele criança, faz ele pensar o tempo inteiro. Lembra quando você era garoto? Mais ou menos como se fosse isso. Lembra como você era garoto? O que importava era aquele desenho do chapéu, que não era um chapéu, eram umas boias. As coisas simples, o carinho, o cuidado. Isso é o essencial. No mais, beijos no coração e boa leitura. Não dei furos de reportagem, não dei dicas, porque eu não gosto de spoiler. Spoiler é dica de reportagem. Não dei furo de reportagem, porque é um livro muito conhecido e muito fácil de ler. Então, se eu for contar cada experiência dele, vai matar a tua leitura. Eu dei só a minha conclusão, o que eu tirei daqui, e achei muito legal. Então, sem furos de reportagem, beijos no coração e no mais, boa leitura.